Boa tarde, prof. Tudo bem? A Laís estava participando da outra aula? Não, né? Antes de começar... Bom, boa tarde, né, gente? Aqui a gente já estava conversando aqui, agora apareceu a gravação aí. É dia 27 de novembro, tá acabando o ano, menos de 2 semanas para acabar as aulas. Força nessa carcaça, gente, força nessa carcassinha aí. Eu sei que não é fácil, não, sei bem, mas vamos fazer a nossa parte, né? Vamos assistir a aula, vamos fazer as atividades avaliativas, reta final, né? E aí depois vocês vão desfrutar um pouquinho do descanso, de não ter que ficar esperando aula, não ter que ficar no ano que vem, se Deus permitir, Ele vai permitir, a gente volta na nossa normalidade. Não digo que vai ser igual era antes, mas vamos, se Deus quiser, voltar a aula presencial, né? Vamos ver como é que vai ser o andar da carruagem por lá. Sarita, Sara, boa tarde. Então, gente, olha, antes de começar, eu vou passar para vocês, vou compartilhar com vocês a atividade avaliativa. Veja bem, prestem bem atenção no que a Pro vai falar. A atividade avaliativa, a data de entrega é que dia? Quem lembra? De dezembro? 7? Isso mesmo, dia 7. Só que a atividade avaliativa de arte não precisa ser a dia 7. Pode ser assim que vocês terminarem. Então, vamos supor, eu terminei domingo, posso te mandar? Pode me mandar. Terminei sábado, pode mandar? Pode mandar. Terminei à noite, pode mandar? Pode mandar, tá? Por mim, não tem problema nenhum, tá? Só evita de mandar depois das 10, assim, da noite, né? Que aí a Pro, às vezes, já tá dormindo, tá? Aí não vou ver. Então, assim que vocês terminarem, mande essa avaliativa, porque vocês já ficam livres de arte. Pelo menos da avaliativa. De mim, vocês não vão ficar livres ainda não. Tem mais 2 semanas de aula, tá? Então, eu vou dar aula na semana que vem, que vai ser dia 4, tá? Semana que vem, sexta-feira vai ser dia 4, e depois no dia 9. O certo seria dia 11, tá? Mas como o dia 11 eu não vou dar aula, troquei com a professora Sandy, tá? Aí eu vou dar aula no dia 9, numa quarta-feira. Então, a minha aula vai ser na sexta que vem e depois na quarta, tá? Mas vocês terão só uma semana, veja bem, para fazer essa avaliativa de todas as matérias. Então, fique assim, tranquilo com relação à arte, tá, gente? Entrega logo, vocês já ficam livres, já recebe nota. Vou compartilhar com vocês aqui, para relembrar. Pelo menos de arte, assim, é legal para fazer, sabe? Mas a gente, né, cada um tem sua metodologia, né, Letícia? Aí eu encho o saco de vocês mesmo, vou continuar enchendo, vou pegar no pé mesmo. Tem hora que eu vou sumir assim, vou deixar minha câmera assim, porque tem gente, né, Ana, que deixa a câmera assim, fechada, né, Gael? Né, Maria? Aí a professora tem que dar aula assim, com a câmera fechada também. Eu fico abrindo e desligando. Fechando, eu sei disso. Aí a Pro vai dar aula assim também, porque aí eu fico igual vocês, não gosto de ficar diferente, né? Né, Gael? Né, Sara? Né, Maria? Né, Letícia? Essa Pro é chata, né? Meu Deus do céu, não acho que a Pro tão chata igual eu. Mas alguém tem que ser chato nessa escola, né? Só professor legal não dá. Aê! Vamos rir, gente. Vamos rir. Que, ó, quanto mais a gente ri, menos ruga a gente fica mais esticado, assim, ó. Quando a gente fica com a cara muito amarrada, assim, fica muito marcado, assim, ó. Fica feio. Então, vamos lá, ó. Vou compartilhar aqui com vocês. Vocês estão vendo aí, né? Ó.
Opa, o que eu fiz? Vou deixar do jeito que estava aqui. Ops. Cadê? Sumiu. Peraí. Aqui, vamos achar ele aqui. Ué, por que tá assim? Por que tá assim? Tá, vamos ver assim mesmo, vocês vão entender. Bom, orientações para realizar atividades do barroco. O que, que vocês vão precisar, gente? Materiais para ser usado. Sabão em barra, cor opcional ou a gosto. Gente, esse sabão que eu estou mostrando aqui para vocês é o mais difícil de trabalhar. Se vocês tiverem, ou se puder comprar aquele sabão de coco, é mais fácil para vocês trabalharem. Sabe aquele sabão de coco branco? Que ele é até mais larguinho, é mais quadradinho, não é tão retangular assim, ele é mais quadradinho assim. Ele é bem fácil de vocês trabalharem. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um trabalho de ou escultura, tá? Ou uma igreja, né? Algo que remeta ao barroco, tá? A arte barroca. Vocês vão trabalhar conforme esse desenho aqui, né, que eu passei para vocês, que está aí nesse cronograma aí de vocês, explicando como é, né? Vocês vão, primeiramente, o que vocês irão fazer? Vocês irão pensar num desenho, tá? Ou vocês pegam uma ideia da internet, pode ser também, não tem problema. E aí, vocês desenham na peça, desenha no sabão, tá? Desenha no sabão mais ou menos como que vai ficar, para você começar a esculpir. Como que você vai esculpir? Você vai esculpir com ponta de caneta, né? Com a tampinha dela. Você pode utilizar uma faquinha sem ponta, tesoura sem ponta. Uma outra opção também é a colher, você ir raspando com a colher, chave de fenda, tudo que você vê que é pontiagudo, que dê para você usar, você pode usar, tá? Evitem coisas muito, tipo estilete, essas coisas, evitem, né, para não machucar, tá? Porque essas outras coisas, tipo tesoura sem ponta, colher, tudo algo que você não vai se machucar, né? E você vai conseguir fazer um bom trabalho, tá? Então, eu sugiro que vocês façam, vocês podem fazer com o que vocês têm em casa, não precisa comprar, tá? Não precisa pintar, se não quiser, tá? Não tem a necessidade de pintar, só caso você queira pintar a sua obra, né? Vamos supor, eu vou fazer uma igreja, aí eu vou fazer alguns detalhes da igreja, eu vou querer pintar. Aí, tudo bem, mas não é necessário pintar, não, tá? E tem sabão colorido também, né? Tem sabão vermelho, tem Eu sabão já vi uns vermelhos, assim, tem verde. azul. Eu já estou recebendo a arte, tá, dos alunos, inclusive já recebi com sabão vermelho e já recebi com sabão azul. Peraí, tem que ser uma cruz ou uma igreja? Alguma coisa assim? E algo da arte barroca, tá? Uma aluna me perguntou o seguinte, professora, eu posso fazer uma máscara? Máscara na arte barroca não tem, né? Vamos supor, a intenção dela não era nem fazer a máscara, a intenção dela era fazer um rosto, que seria um rosto de uma escultura, tipo aleijadinho. Mas, gente, a gente não é querendo desmerecer a gente, não, mas a gente está anos-luz para chegar no aleijadinho, então a gente não vai conseguir fazer um bom trabalho, ele vai ficar confundindo com a arte africana, tá? Eu vou mexer nesse sabão, começa a coçar o nariz, mas é alergia. do sabão. Ai, tem que estar mais assim com ele, né? Então, gente, aí tem essas opções, tá? Ou vocês fazem com esse sabão, ou fazem com sabão de coco. O sabão de coco, ele é maciozinho, então é mais fácil para moldar, tá? Você para de rir, tá, Ana? Que tá coçando meu nariz. Tudo bem, gente? Ó, terminando de fazer a arte, eu costumo dar de novo. Terminando de fazer a arte, vocês mandem a foto para mim. Veja bem, você para de rir, Ana. Veja bem,
Não pode mandar só a arte, tem que mandar a arte mostrando, tipo, fazendo um comercial da arte, tá? Por quê? Porque tem que saber se é você mesmo que fez. Às vezes vou pegar uma arte bonitinha da internet e vou lá, fui eu que fiz, né? Então, tem que tirar uma fotinho, pode fazer pose, eu deixo, fazer uma fotinho, manda 2 fotos. Uma foto só do sabão, da arte, e outra foto, como que é, Ana? Sua arte. Tá bom? Muito bem, gente, vamos no que interessa, vamos no nosso assunto do neoclassicismo. Mas, professora, essas manias que eu fico fazendo assim, eu peguei da Laís, que Laís, qualquer coisinha que ia fazer, vídeo, foto, aí eu também comecei a fazer. Ué. Vamos lá, gente. Vou fechar aqui, vamos lá, neoclassicismo. Ih, começou a chover. Começou. A internet tá ruim. Mas que não caia, né? Aqui também começou uns pinguinhos. Bom, gente, neoclassicismo. A gente pode notar que as artes, elas vêm seguindo fases, né? Vocês já viram de tudo esse ano, né? Vocês viram o Renascimento, vocês viram arte medieval lá, na arte gótica, né? E ela vem passando por fases, né? E essa última fase, assim, que a gente estuda no 7º ano, a fase do neoclassicismo. Que é uma mudança bem diferente, a gente pode notar que é bem diferente do barroco, tá? Porque trabalha muito essa questão da história, né? Da história da arte, né? A história e a arte, ela acabam se interligando, né? Vocês podem notar o que vocês estão estudando, ou que estudou em história, vocês estão vendo, né, em arte. Então, a arte e a história, elas se interligam, né? E a partir do tempo, assim, que se passa na humanidade, né? O ano passado, vocês se recordam que vocês viram a arte rupestre, né? A arte da pré-história, né? Então, a arte, ela vem seguindo novas linguagens, novas expressões, é uma forma de comunicação, né? E a arte, ela se torna universal, né? Vamos supor, a arte rupestre, o que tem na arte rupestre? Vamos supor, lá na África, eu tenho uma arte rupestre aqui também. É claro, em períodos diferentes, em épocas diferentes, mas eu tenho, né? O barroco, ele respingou lá na Europa, ele começou lá na Europa, mas respingou também, tem o barroco em várias partes do mundo, né? E principalmente aqui no Brasil. Então, por isso que fala que a arte é um universal, né? Ela está em todo canto, né? E faz parte dessa construção da nossa história, né, como um ser humano, né, desde a época dos homens das cavernas, os períodos lá que a gente estudou da antropofagia, né, das pessoas comerem carne humana e fazia aquelas telas, né, retratando aquele momento lá no começo da nossa colonização aqui no Brasil, né, nós vimos isso também. Então, ela vem passando por etapas. E, como eu disse, o neoclassicismo acaba sendo essa etapa depois do barroco e depois do rococó, que o rococó durou pouco tempo, né? E o neoclassicismo é essa última etapa, tá? A partir do 8º ano, do ano que vem, nós iremos ver o quê? Outras formas de arte, né? Nós iremos ver o romantismo, que segue esse estilo do neoclassicismo e parte do romantismo, onde começam as revoluções, que a gente vai estudar sobre as revoluções, Revolução Francesa. Então, são assuntos bem interessantes, tá? Bem bacanas mesmo de estudar. E a história e a arte, elas estão, como eu disse, né? Elas estão, assim, conectadas. Na verdade, a história, vocês podem notar, a história, a arte e a geografia são matérias que estão sempre conectadas,
Porque a gente, às vezes, fala de uma região, né, onde se trata aquele tipo de arte, fala do contexto histórico dela, como que surgiu, e fala propriamente da arte em si, tá? Então, vamos ver aí. Alguém quer ler? Para não ficar só a Pro falando? Uma preguiça, é? Vou ler, então. Neoclassicismo. Ah, por favor, gostaria. Lê para a gente, então. Neoclassicismo. Em um momento de reação ao estilo barroco, o neoclassicismo faz uma retomada à cultura clássica, tendo na Grécia e a Roma antiga suas principais referências estéticas, calma aí, me perdi, mas, ao mesmo tempo, sugerindo que os princípios dos valores clássicos deveriam ser adaptados à realidade moderna. Desaparecem quase por completo as cenas religiosas, dando lugar às pinturas históricas, aos temas do cotidiano e da mitologia greco-romana. Muito bem. Então, ela perde um pouco, né, o que o Gael falou, essas cenas religiosas, ela muda um pouco, ela muda um pouco de contexto, né? Ela passa hoje, então, ela passa a ter essa função extra-artística, né? O que é esse aí, né? Ela leva aquela compreensão que é fora dessa criação, daquela criação estética, né? Que leva ao quê? As pessoas apreciarem uma nova reflexão da arte, né? Igual esse homem aí, deitado aí, né? Com a morte de Mará, né? Então, ela faz a gente refletir sobre aquela arte em si. Não tem uma coisa muito clara, igual é o barroco, onde trabalha muito a religiosidade, né? Então, essa reflexão, muitas vezes, é feita com momentos marcantes, né? Com protestos. E essa questão do protesto entra ainda mais forte, começando aí no neoclassicismo, mas ainda mais forte no romantismo, quando vocês vão no começo da arte do oitavo ano, mais fortemente nessa questão política, de protesto, de revolução, nesse romantismo que segue depois do neoclassicismo, né? Que se volta para a política, para as questões da sociedade, enfim, né? O questionamento das coisas, né? Às vezes a arte se torna impactada, né? Você se assusta, né? Com determinada arte. Então, são esses períodos que fazem com que a arte vá mudando, tá? Se quiser continuar, Gael, ou quem quiser ler, alguém quer ler aí? Vamos exercitar nossa leitura. Eu vou ler. Tá, pode ler, Letícia. Onde você parou, professor? Entre os séculos. Vamos começar. Entre os séculos 18 e 19, um novo olhar sobre os modelos antigos da arte clássica e renascentista deu origem à arte neoclássica. Voltando para a razão, essa nova concepção se refletiu não só nas manifestações artísticas, mas também nas culturais e sociais da professora, calma aí. Pode ler tranquilo. Mas também nas culturais e sociais da Europa. Dessa maneira, o neoclassicismo estabeleceu padrões na literatura, na música, no teatro, na dança e nas artes em geral. Quer que eu leia de novo? Porque eu acho que eu li muito bom. Pode ler mais tranquilo, mais pausado. Tá. Entre os séculos 18 e 19, um novo olhar sobre os modelos antigos da arte clássica e renascentista deu origem à arte neoclássica. Voltada para a razão, essa nova concepção se refletiu não só nas manifestações artísticas, mas também nas culturais e sociais da Europa. Dessa maneira, o neoclassicismo estabeleceu padrões na literatura, na música, no teatro, na dança e nas artes em geral.
Muito bem. Então, a gente vê, igual a gente comentou anteriormente, que a clássica, ela vem passando, né, por etapas, né, por fases. E ela nunca perde aquele resgate antigo, igual falou no começo, né? Um novo olhar sobre modelos antigos, da arte clássica e renascentista. Porque a arte neoclássica, ela pega um pouco dessas artes que passaram, né, que foi do passado. É como a moda, né, gente? A gente pensando assim, a moda vai e vem, né? A moda vai e vem. Então, hoje em dia, você usar aquelas roupinhas mais retrô, né, mais comportadinha, é um estilo de moda que aconteceu lá nos anos 80, mas que está voltando, né? Assim como algumas calças, alguns estilos de calça, cabelo mesmo, né? Então, a moda, assim como a arte, que a moda também não deixa de ser uma arte, vai e volta, né? Então, essa pegada neoclássica, né, desse neoclassicismo, ele tem um pouco de renascimento. E se vocês notarem também nessa tela ao lado aí, o que a gente observa do Renascimento? Aqueles corpos mais rechonchudos, né, mais gordinhos, né? Pega um pouco do Rococó também, lembra que o Rococó tinha essa questões da aristocracia, da burguesia, né? Daqueles detalhes mais delicados, aquela arte mais suave, né? Diferente do Barroco. O Barroco foi uma arte mais, não digo grotesca, assim, mas foi uma arte mais pesada, com muito ouro, com muita claro, aquela tela do claro e do escuro, né? Então, e a concepção dessa arte neoclássica veio com um pouco de mistura de cada coisa, é lógico, ficando para trás esse estilo barroco, que o estilo barroco é extremamente religioso, né? A arte barroca, né? Já o segmento dela é bem direcionado para a religiosidade, né? Diferente dessas clássicas e da renascentista. Então, o que a gente nota, né, é que a arte, ela acompanha profundamente esse comportamento humano, né? A sociedade, né, padrões de comportamentos que eram fundamentados, que passou a ser fundamentado o quê? Na ética, na moral, né, dessa arte, que vai tendo essas transições, vai acontecendo essas mudanças, fazendo com que a gente reflita, né, sobre ela, né? Eu vou ter uma ideia, eu vejo aqui nessas nuvens, eu vejo um leão aqui, ó, vamos supor. Tem gente que não vê um leão, vê outra coisa, né? Então, dentro de uma só obra, muitas vezes você vê coisas que vocês olham coisas que eu não consigo ver, e vice-versa, né? Então, a arte tem dessa magnetismo, né? Quem continua aí? Eu. Pode ler. Esse amadurecimento racional da arte e da beleza produziu transformações nas criações artísticas. Inspirada na antiguidade clássica e opondo-se à complexidade das características do Barroco e do Rococó, o neoclassicismo mudou o modo de receber a arte na Europa. Uhum. Aí fala, né, inspirada na antiguidade clássica. Então, a inspiração para poder fazer a arte se inspirou no passado, né? Assim como nós também, nós nos inspiramos muitas vezes nos nossos pais para fazer certas coisas, né? Às vezes no ensinamento que nos foi passado, às vezes no ensinamento dos nossos avós, de repente, por ser um modelo para a gente, né? A gente tem geralmente aquelas pessoas que a gente tem como modelo, né? Ou os nossos avós que deixam um certo ensinamento de vida, de vivência, ou os nossos pais, né? Então, e assim, a arte, né? A arte, ela tem as suas inspirações, ela se inspira em algo que foi bom, né? Algo que deu certo. E assim foi o neoclassicismo, né? Que se inspirou nessas artes do passado aí, né?
esse estilo esse estilo rococó mesmo, né? Essa é uma arte mais delicada, né? Aí fala, inspirada na antiguidade clássica e opondo-se à complexidade das características do barroco e do rococó. Opõe-se, quer dizer, não tem a ver, né? Mas eu digo que tem, com relação ao rococó, eu até tenho um pouco de controvérsia, porque eu acredito que tem um pouco de pegada pequena, mas tem, do rococó, né? Porque o rococó tinha os detalhes das roupas, aquelas roupas bem bufantes, né? Cheio de babado, né? Aí não tem, mas a gente vê aquele momento da aristocracia que o rococó tinha, né? O rococó tinha aqueles momentos suaves de passear no parque, aquela coisa, né? Mais romântica, que era o rococó. E é um pouquinho pelo menos dessa tela do neoclassicismo que está aí do lado. Já o barroco já não tem nada a ver, né, gente? O barroco, aquela arte bem, bem pesada. Quem que foi a pessoa, né, o artista que foi inspiração para esses artistas do neoclassicismo, né? Foi o Rafael Sanzio, que foi um incrível artista, né? Na época do Leonardo da Vinci, né? Na época lá do Michelangelo, né? Ele foi um dos artistas mais consagrados, e eu acho que, na minha opinião, eu acho que o mais que faz as obras mais perfeitas é o Rafael, né? Ele se inspirou no livro de vocês tem essa imagem aí do lado, que é a arte neoclássica, que buscou inspiração dos modelos clássicos grego-romano, do mesmo modo que a arte renascentista, como pode ser vista na obra da Escola de Artes. Essa Escola de Artes, né, nesse período, era no período do quê? Não era do período do neoclassicismo, porque o neoclassicismo veio bem depois, né? Isso aqui é na época do Renascimento, né? O neoclassicismo se baseou nessa ideia aqui do Rafael, nessa obra aqui, tá? Então, por isso que eles faziam pensando nessa obra de Rafael. Não só o Rafael, ele não só foi na questão do neoclassicismo, mas também o Rafael, ele foi inspiração para um grupo chamado pré-rafaelita, que vocês vão ver também no 8º ano. Os pré-rafaelitas eram grupos também, foram grupos que tinha essa arte mais voltada para o estilo de Rafael, isso que fala pré-rafaelita, né? A ideia deles é fazer uma arte bem parecida com as artes de Rafael, tá? E assim foi o neoclassicismo. Olha, tão importante que foi esse artista, e tão pouco falado, né, o Rafael, que ele ganhou, assim, um prestígio imenso. Lógico, a gente só ganha prestígio depois que morre, né, gente? Se Deus quiser, eu vou ser um pouco famosa depois que eu morrer, depois que as minhas artes, minhas mandalas. Então, Rafael ficou bem conhecido a partir do momento que ele morreu, né? Então, ele foi inspiração para vários tipos de arte, né? Essa arte aí do estilo do neoclassicismo, né? Não foi exatamente o Rafael que fez, né? Mas é o estilo do neoclássico, tá? Bem delicado, né? Muito bonito o estilo, bem diferente, né, dos demais. E uma vez a Letícia me perguntou sobre essa obra. Não sei se você se recorda, Letícia. Moça com brinco de pérola. Fala, Prode, quem que é essa obra, né? Pois bem, é desse irlandês, Johannes Vermeer. Professora, sabe por que eu tinha perguntado um negócio assim? Essa obra aí, a minha prima, uma vez, ela teve que fazer um trabalho de artes e disse que tinha que, tipo, refazer uma obra, assim, com alguém, sabe? Tirar uma foto pra, tipo, imitar. E eu que fui meio que a modelo dessa obra. Ah, que legal! Que legal! E aí, deu certo? Deu, mas não ficou muito bom, não. Você está sendo muito exigente, hein? Deve ter ficado ótimo. Você está sendo muito exigente.
Então, essa é a moça com brinco de pérola, né? A Letícia tinha comentado comigo, quem que é, né? Quem que é essa moça comigo? Como chama essa tela, né? Então, essa obra chama Moça com Brinco de Pérola. É uma Mona Lisa holandesa. Ela é considerada Mona Lisa holandesa, porque não existe só uma Mona Lisa. Antigamente, quando fazia essas obras de arte com mulher, ela era dado do nome de Mona Lisa, tá? Então, tem a Genebra, que a gente viu lá no Renascimento, tem a Mona Lisa, tem essa, dentre outras tantas Mona Lisas que existem. E essa é a Mona Lisa holandesa, tá? Como o seu nome indica, é utilizado um brinco de pérola como ponto focal. Não sei se vocês se recordam, quando a gente viu também lá no Renascimento, o ponto de fuga, né? Quando a gente trabalha aquele ponto de fuga, a gente pega, vamos supor aqui, o ponto de fuga. Partindo dessa mandala aqui, o meu ponto de fuga, onde eu quis começar a criar a obra, eu comecei pelo ponto. Então, a partir desse ponto, eu comecei a direcionar o que eu queria para essa arte. Qual que era a minha ideia, entendeu? E qual que é o ponto de fuga dessa arte aqui? Né? Vou voltar aqui. Qual que é o ponto de fuga dessa arte? Qual que é o ponto focal? É o brinco. Então, é o brinco de pérola. Então, a partir desse momento aqui, e não significa que esse ponto focal tem que ser no centro, tá? Ele pode ser nos cantos, mas esse é o ponto principal de onde é o início da tela, tá? É o ponto focal, que é o ponto de fuga, que é a mesma coisa. Que é a Mona Lisa holandesa, que é essa moça aqui. E, na verdade, não sei se existiu ou não, né? Mas essa que é a conhecida. Então, só para fechar aqui, gente, para a gente acompanhar a turma da manhã, a gente está acabando nossa aula. Contexto histórico do movimento neoclassicista, na segunda metade do século XVII, abrangeu o iluminismo. Que foi o que esse iluminismo? Movimento que valorizou os estudos da razão, tá? Estudos racional, artístico, científico, da natureza e da sociedade. O que, na época, era exclusivo a poucas pessoas. Então, a Revolução Americana também aconteceu nesse mesmo período, em 1776, que resultou na independência dos Estados Unidos, que até então quem comandava era a Inglaterra, né? A Revolução Francesa, que foi em 1789, com a Rebelião Popular para derrubar o rei Luís XV, e que refletiu em muitas transformações na França e nos países da Europa. E a Revolução Industrial, né, que foi um conjunto de mudanças que resultou na substituição do trabalho artesanal pelo uso de máquinas. Vocês assistiram aquele filme, né, do Charlie Chaplin, onde aconteceu naquele período da Revolução Industrial, no século XIX. Né? Então, todo esse contexto de revolução foi nesse período neoclassicista, tá? Que marcou muito esse período nas artes. Tá? A partir daí, aí vem, depois disso aí, do neoclassicismo, vem, como eu te falei antes, com a Revolução Francesa, né, veio o romantismo e assim por diante, a arte foi ganhando os espaços, pegadas diferentes, tá? Num contexto geral. Tá bom? Gente, é isso aí, tá? Por favor, vocês coloquem a presença de vocês no grupo, no chat. Coloque a presença de vocês aí, nomezinho de vocês, para validar a entrada de vocês na aula. A próxima aula a gente já deve terminar, tá? O neoclassicismo. E aí, ficando a última aula, a gente vai ter finalizado, eu posso passar para vocês uma aula diferente, ou se vocês quiserem, eu posso estar passando também para vocês um resumo, um gabarito, né, para a gente fechar o livro. Aí vocês me dizem. E assim que vocês terminarem de fazer essa atividade de vocês, da avaliativa, vocês me encaminhem, tá? Eu já colocando nota para ficar tudo certinho, não se preocupar mais com a avaliativa de arte. Certo? Gael já foi? Já saiu? Gael tá com pressa. Tá bom, gente? Beijo para vocês, ó. Fiquem com Deus, tá? Se cuidem. Até sexta-feira que vem, dia 4. Tchau, prof. Bom, beijo. Tchau, tchau. Beijo, prof. Tchau. Beijo. Tchau. Fique com Deus.